Esse é o Triângulo da Sabedoria e no episódio de hoje nós vamos falar de um conceito que é a consequência do Triângulo do Poder, que eu já falei nos episódios anteriores, que na verdade o Triângulo do Poder ele foi a consequência, é como se ele fosse o mapa do tesouro, ou seja, eu tive que caminhar o caminho, né? Desenhar o mapa, né? Então, na verdade, o Triângulo do Poder ele foi a consequência de um caminhar, né? De toda uma experiência de vida que eu tive. Eu sou uma pessoa que eu fui líder religioso de muitas pessoas. Eu já formei mais de 500 pessoas, discípulos, nos cursos que eu tinha dentro lá da religião que eu fiz parte. Eu fui quisto por muitas pessoas, né? E eu realmente, para muitas pessoas, eu fui exemplo durante muitos anos de caminho, de pessoa e etc. Então eu fui esse papel, eu fui o líder, então eu consegui enxergar isso na própria pele, tá? Do como esses jogos do Triângulo do Poder, né? Por que essas coisas tomam forma, e o que é interessante, o que eu observei na minha experiência, foi mais ou menos uns 10 anos como líder religioso de muitas pessoas, eu pude ver também que é algo que ocorre comumente em todos os lugares. É interessante que, mesmo dentro de uma religião, se constrói um grupo político. E aí a pessoa pode falar, mas político é uma coisa, todos são políticos, né? Eu já ouvi uma frase do gênero, né? Ou seja, o ser humano é político. Até aí eu concordo, mas a grande questão é, quando você está dentro de uma religião, ou seja, você está indo buscar algo intangível. A grande maioria das pessoas também me mostrou no tempo, quando elas buscam a religião, elas buscam porque elas têm uma falta dentro delas. Então, para mim foi uma situação meio complicada de conseguir entender, porque que também foi o meu caso de buscar entender melhor a mim mesmo, que eu venho contando durante toda essa jornada. Mas o que é curioso, que não tem um valor assim tangível tão valioso para ter um jogo político dentro de uma religião. O que é interessante, né? Eu comecei do baixo, vamos dizer assim, né? Cheguei a ter grupos pequenos, cresciam, teve racha, quebrou, voltou, ficou pequeno, cresceu de novo, teve outro racha, quebrou, ficou pequeno. E eu já vi isso em vários outros lugares. Qual que é a grande questão? Quanto maior a quantidade de pessoas, maior é esses jogos, vamos dizer assim, jogos políticos de bastidores. Isso para mim, na primeira vez que aconteceu, eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, por que as pessoas buscam um poder dentro de uma casa religiosa? Aquilo para mim foi uma coisa complexa demais para entender no primeiro momento. Eu entrei em choque, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista. Cheguei até a ficar com depressão, mas no tempo eu entendi. E hoje, que eu tenho mais experiência, mais conhecimento, não só da parte religiosa, espiritual e etc., mas também psicológico, hoje eu entendo um pouco mais de psicologia. A gente tem uma série de questões que a pessoa, o principal motivo que isso acontece, ou seja, esses jogos de bastidores, de poder, para quem comanda, ou para quem manda, ou para quem não pode chegar ao poder, ou seja, os jogos que a gente vê na política por aí afora, a gente vê dentro das religiões. E foi daí que, vendo essas características, eu vi que, infelizmente, a consequência desses atores, dessas ações, desses jogos de intriga, jogo de vaidade, jogo de poder, eu vi dezenas de tipos diferentes de objetivos que eu pude no tempo decifrar de cada partícipe dessas situações, vamos dizer assim. E até hoje eu não vi nada assim que é valoroso ao ponto das pessoas se sujeitarem a fazer o que faziam para conquistar, né? Por exemplo, tinham pessoas que me procuravam porque o chefe, né, o líder, ele que tá fazendo da minha forma, e eu olhava aquilo e falava, mas por que é tão importante para a pessoa? E hoje, entendendo mais profundamente, né, a psicologia, entendendo um pouco mais, porque também é uma matéria de estudo de mim mesmo, eu pude ver que tem um conceito que Carl Jung fala de projeção da sombra. Então, qual que é a grande questão? Como as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de olhar para dentro delas, né? Elas ficam presas à próprio defeito, vamos dizer assim, as limitações.
tem dezenas de formas, né? Elas projetam no outro o próprio defeito. E é aí que eu pude, hoje eu entendo com mais claridade esse conceito. Ou seja, muitas vezes a pessoa procura o pequeno poder, né? Ela procura ter um controle, mesmo dentro de uma seara religiosa, porque ela precisa de alguma certa forma tampar isso dentro dela, que ela não consegue tratar de si mesma. Esse é um dos principais motivos de que hoje eu realmente não faço parte de nenhum grupo de religioso. Por quê? Primeiro, eu cheguei à conclusão de que eu estar junto, continuar, fazer parte daquele... É até ruim de falar, porque tem muitas outras coisas maravilhosas por trás, né, desse circo, que até seria ingrato e injusto, né, porque tem muita coisa de Deus, da espiritualidade, religiosidade, enfim, para você que é mais cético ou não, para entender. Mas, infelizmente, esse lado de bastidor, ele contamina o trabalho religioso, ele contamina o grupo religioso, ele contamina as pessoas, né? É ao passo que eu considero uma das coisas mais importantes. Hoje, eu resolvi não mais fazer parte de um grupo, porque eu tentei trazer ao grupo que eu fazia parte como resolver o problema. Eu fiquei durante 5 anos conversando com o meu mestre da luz para ele me passar uma solução para este problema, né? Para esse jogo de poder. Porque o jogo de poder, ele só funciona porque uma estrutura religiosa, seja ela qual for a religião, todas elas trabalham da mesma forma. É uma estrutura piramidal. Você tem o grupo em cima, um chefe religioso, um líder religioso, um padre, um pastor. Logo abaixo deles tem o grupo dos mais próximos, que também tem uma espécie de um poder, e o restante das pessoas na base dessa pirâmide. E o que acontece? Tem uma luta por este poder, que é uma coisa que eu particularmente eu sempre quis dar esse poder a outros, mas as pessoas me olhavam de uma maneira diferente e acreditavam, não, você que dá conta, nós não damos conta. Mas por outro lado, as pessoas também elas ficavam numa situação presas a olhar sempre no outro o problema. Eu ouvi dezenas de histórias. Era até uma coisa que chegou um momento que eu não aguentava mais tanto jogo de vaidades, de intrigas. É esta realidade que eu estou descrevendo. Nos últimos momentos, vamos dizer assim, eu falei, eu não quero mais ouvir essas histórias. Porque realmente estava, a parte que era o sagrado, estava cada vez deixando mais de lado. E eu que tenho a sensibilidade, a capacidade extrasensorial de sentir os outros, sentir o ambiente, quanto mais tem jogo de intriga e vaidade, menos tem Deus naquela realidade. Vamos falar assim de uma maneira mais prática. Quanto mais as pessoas buscam o controle e o poder, mais longe elas ficam dos seus próprios sagrados. E é uma coisa, se parar para pensar, é um tiro no pé. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E eu tentei durante 5 anos, de diversas formas diferentes, num primeiro momento tentando entender, né, mas mostrando para o grupo, né, que não dava certo daquela forma, ao passo que o meu mestre da luz, junto com o meu mestre da sombra, me passou um modelo, que é um modelo diferente do piramidal. Não é uma pirâmide, é um círculo. É a quebra de paradigma. Então, ao invés de ter um cume e uma pirâmide, eles me passaram um círculo. Em outras palavras, não tem um líder, não tem alguém, nem um grupo de pessoas que está na frente comandando algo. Na verdade, todos estão de igual para igual, no mesmo padrão, na mesma realidade. E aí o que aconteceu? Eu não acreditei no primeiro momento, né? Porque todos nós temos aquela visão de que vai virar bagunça se não tiver quem lidera, quem comanda, não vai funcionar, e tantas desculpas que eu me convencia, porque a gente vem numa sociedade totalmente centralizada, né? O poder centralizado, tudo a gente considera que tem que ter alguém, um grupo de pessoas mandando para o restante obedecer. Só que qual que é a grande questão? Isso daí, no tempo, ela gera guerra. O triângulo do poder, que é o que eu expliquei, que é a consequência,
Indubitavelmente, sempre que você tem um grupo de pessoas, religioso ou não, né, a gente vê pela sociedade as guerras, as brigas, as lutas, etc., sempre, indubitavelmente, vai ter a guerra, vai ter a luta e o sofrimento. Agora, quando você inverte, você transforma num círculo, ou seja, em vez de uma estrutura piramidal, onde você tem um líder religioso e um grupo de pessoas em volta, você vai colocar todos de igual para igual na mesma situação. E como que funciona isso? Ah, vai virar bagunça, eu pensei, né? Quando o meu mestre da luz e o mestre da sombra me orientou. Ele falou, o líder, o chefe, o padre, o pastor, o nome que você quiser dar para o seu líder ou a sua crença, isso pouco importa, porque agora a gente está falando de organização de um grupo religioso ou de autoajuda, etc., né? Você está literalmente preso a uma situação que é irremediável. E aí ele me falou para mim assim, né, os dois. A melhor situação é, você não precisa de uma pessoa ou um grupo de pessoas. O líder, o chefe, é a regra. Então, ao invés de ter alguém que manda e etc., o que dirige as pessoas, ou seja, o que vai fazer os crentes, os fiéis, enfim, não importa a tua religião, conseguir não virar bagunça é a regra. E essa regra, ela é definida pelo grupo todo. O grupo todo se divide, cria-se núcleos de trabalhos, né? Ou seja, círculos de trabalhos, né? Círculos de organizacional. Né? Se você tem uma religião grande, você cria como se fosse departamentos. Se você é um grupo pequeno, um único círculo, todos decidem. E aí o que acontece? Cria um conjunto de regrinhas básicas comportamentais. Porque também o que eles me disseram, uma religião, um grupo espiritual, não precisa ter tanta regra. Basta ter um conjunto de regras de comportamento básicas, tá? E aí eu questionei, tá, mas e quando acontece algo não previsto na regra, como faz? Basta qualquer participante do grupo falar, ó, vamos fazer assim. O grupo concordou, pronto, já faz ali. Ah, mas eu tô sozinho, como faz? Você faz o que precisa fazer no que não está previsto na regra e depois informa os demais. E aí você cria uma estrutura organizacional autogerível. Quer ver um exemplo prático para ver que uma estrutura que ela não é piramidal, ela é descentralizada e funciona maravilhosamente bem? A internet. A humanidade hoje ela teve um grande salto evolucionário por causa da internet. E quem conhece a internet sabe que a internet não tem quem manda e quem obedece. Na verdade, ela foi feita justamente na Guerra Fria. Que caso acontecesse um hecatombe nuclear, a internet continuaria funcionando, porque ela é descentralizada, não existe algo nem ninguém que manda. Existem vários pequenos grupos que se interagem usando o quê? Os protocolos de conexão, vamos dizer assim, né? E todas as outras partes mais técnicas, que nada mais são do que uma regra pré-determinada que gere a internet. E a mesma coisa, ideia serve, por exemplo, para um parlamento. Você tem um grupo, por mais que você tenha o primeiro-ministro, ele, propriamente dito, ele vai direcionar, né? Mas quem determina é o voto dos demais. É claro que ainda tem a figura do mandatário, que é o primeiro-ministro, que é também uma coisa que precisa ser evoluída, mas isso é uma outra história. Então você tem formas de você organizar algo sem que tenha um chefe, um líder, um presidente, alguém que manda. E aí o que aconteceu? Eu falei, tá, então vamos ver se esse trem funciona mesmo, né? E aí comecei lá no nosso grupo, comecei a criar núcleos de trabalho, né? Primeiro eu fiz um teste piloto, e eu cético, não estava acreditando no meu mestre da luz nem no meu mestre da sombra me dizendo que funcionava e era a melhor opção. E aí eu criei um núcleo de trabalho lá, numa das divisões do nosso trabalho lá, né? E o que não acontecia, né? Porque dependia de uma liderança, ou de uma pessoa, ou de alguém para funcionar, começou a desencadear um processo de crescimento daquele grupo, e aquele grupo sem um líder propriamente dito, mas todos de igual para igual,
Ele, num primeiro momento, houve conflitos, tá? Houveram conflitos, porque as pessoas, o que eu aprendi, as pessoas estão acostumadas com uma estrutura piramidal, então elas acabam querendo tender para alguém mandar, porque as pessoas, pelo aquilo que eu falei da limitação, da projeção da sombra, elas precisam controlar os outros, elas sempre ficam presas ao triângulo do poder. Agora, quando ela entende que o triângulo do poder, indubitavelmente, vai fazer ela sofrer e vai ser pior, aí a coisa começa a fluir melhor. E aí o que aconteceu? Com o sucesso desse grupo, desse núcleo de trabalho, implementei em toda a estrutura da nossa religião lá, tá? Só não modifiquei no grupo diretor. A base, com os núcleos funcionando, começou a acontecer várias coisas maravilhosas. Uma coisa que para mim ficou muito clara e objetiva, e ali foi a prova que eu tive, que eu estava errado e que meu mestre da luz e meu mestre da sombra estavam certos, é que funciona. E o que é interessante, o grupo de trabalho tem uma sinergia, começa a ter criar coisas, quer dizer, enfim, coisas que não funcionavam, começou a funcionar muito melhor do que eu esperava. E isso me mostrou na prática de que sim, é possível você trabalhar religiosamente com esses núcleos de trabalhos. Dessa maneira você se afasta do triângulo do poder. E aquilo que eu falei no início da palestra se mostrou claramente, que é o quê? Aquilo que eu via cada vez mais, os problemas de bastidores atrapalhavam a energia do trabalho, cada vez mais o trabalho era mais difícil. E, consequentemente, quanto mais poder, gera mais vaidade, projeção da sombra, como eu falei. Aí começa a ter as guerras, começa a ter as brigas, começa a ter os conflitos, e cada vez ficam pior. Agora, quando você transforma para núcleo de trabalho, ou seja, você inverte isso, o que eu fui observando? Os participantes desses grupos de trabalho, além de se sentir incluídos no trabalho, desenvolvendo os seus sagrados, as suas religiosidades, me mostrou também que os sagrados internos de cada participante daquele grupo se mostrava. Então, é que nem a internet que eu usei o exemplo. A internet, ela não é regulada, mas ela cria coisas todo dia, coisas maravilhosas, porque a gente inverte. Em vez de apenas 1 ou 10 cérebros pensando, você vai ter todo o grupo, ou seja, todos os participantes, todos os cérebros daqueles grupos vão estar participando. E aí não virou bagunça, a coisa fluía. E aí eu falei, pronto, chegou o momento de eu implementar o mesmo na equipe de direção. Infelizmente eu não consegui aplicar no grupo de direção. Ali foi o meu fim de fazer parte de qualquer religião, e um dos motivos que eu estou aqui hoje gravando é este. Porque o que eu aprendi, o ser humano, infelizmente, ele não gosta de perder poder. Quando eu tentei trazer o grupamento para o grupo diretivo, qual que era o meu intuito? E foi o que eu disse. Vamos abrir para qualquer participante fazer parte da direção. Não pode vir a bagunça e dezenas de tergiversões que eu ouvi durante o tempo. E ali para mim ficou claro que naquele grupo específico eu tinha acabado a minha missão. Porque ali eu não iria conseguir resolver este problema, porque quando a pessoa está presa à sua sombra, ela projeta no outro a sombra. E ali eles projetaram em mim. Eu, de um primeiro momento, era uma pessoa superquista, o líder religioso. Por quê? Porque eu estava participando ali. Eu era uma pessoa que eles gostavam. Eu era uma pessoa que tinha o meu mestre da luz e o meu mestre da sombra, que eles tinham muita admiração. Só que a partir do momento que eles vão perder o poder, na verdade não é perder o poder, é dividir o poder, aquele mestre, aquele chefe, aquele líder religioso, aquele padre virou um inconveniente. E ele foi, de uma certa forma, excluído do grupo. E para mim ficou claro ali naquele momento, e depois de tudo que aconteceu, de que eu tenho uma missão nesta terra, que é mostrar para as pessoas que, infelizmente, a única maneira
de um grupo realmente crescer e se desenvolver, e de uma maneira justa com todos os seus participantes, também comer um pedaço do bolo, é quando todos participam. Se tiver uma casta, né, um sistema de casta, a sociedade é um sistema de casta, né? Sempre vai ter quem fica para trás, e geralmente quem fica para trás é a maioria. E o que é pior, que é aí que eu observei, né, que é a segunda parte dessa parte, que eu acho super importante para os líderes religiosos, padres, pastores. O triângulo da sabedoria, ele tem o objetivo de ser um instrumento para lutar com esta questão piramidal, né, e usar a estrutura de núcleo de trabalho como forma e estrutura de organizacional para evitar que o triângulo do poder enviese a energia dos seus sagrados. Ou seja, nós, como crentes da nossa religião, temos que focar a nossa mente no sagrado e não nesses jogos de bastidores. E o que eu observei no tempo é que esses jogos de bastidores, eles são muito barulhentos e eles infectam o grupo de uma tal forma que, justamente por isso que eu cheguei à conclusão que é irremediável. Durante o tempo, teve rachas, que eu falei um pouco mais atrás, que justamente mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Os rachas, eles aconteciam justamente como consequência dessas lutas de bastidores, desses jogos de bastidores, devido a essa estrutura piramidal. Eu não posso deixar o fulano fazer parte da estrutura organizacional porque ele vai acabar com tudo. E aí eu perguntava, tá, baseado em que você fala isso? Aí a pessoa construiu um monte de histórias, eu vi dezenas de centenas de histórias de pessoa X, Y, Z, e isso daí era uma âncora tão grande, ela atrapalhava tudo e todos, muitas pessoas eram impactadas com isso, e eu já consegui observar isso em vários lugares, não só onde eu participei. E justamente por isso é necessário as pessoas terem esse entendimento profundo de quanto mais tiver essa estrutura de poder rígida, né, que cria sectarismo, criam diferenças, indubitavelmente todos os participantes, todos sem exceção, vão ser impactados e vai atrapalhar os seus sagrados. Então o triângulo da sabedoria, tanto em nível individual, que individual não tem muito a ver com esse assunto, mas em nível coletivo, não há um líder, não há um chefe, justamente por esta questão, porque é inevitável, esses jogos políticos vão ocorrer porque a maioria dos seres humanos ainda estão no estágio evolutivo, que eles não conseguem lidar com suas próprias sombras. Então, não é possível que alguém que tem problemas emocionais ser um líder, por exemplo, ser um chefe de alguém, ser um mestre de alguém. E inevitavelmente você não tem como saber quem são, tá? Durante o tempo eu vi, é difícil falar em proporção, vi vários dirigentes que foram bons dirigentes, mas eu vi muitos outros que criaram coisas muito negativas, que me mostrou que é falido uma estrutura piramidal em grupos de autoajuda, de crescimento, religioso, etc., é errado. Eu cheguei a essa conclusão que é uma espécie de uma corrupção inevitável de acontecer. Então, na questão do grupo coletivo, que não tem uma liderança, né? Quem viu o vídeo sobre a sabedoria triangular em nível coletivo, que eu passei cada um dos passos, não se fala de um dirigente, de um líder, justamente por causa disso. Porque a ideia do triângulo da sabedoria é ser uma estrutura organizacional de crescimento, de autoajuda, tanto religioso quanto emocional, espiritual, etc. E ele já parte deste princípio de que é errado uma estrutura piramidal e ela vai infectar o grupo, ela vai atrapalhar. Então ela vai, geralmente para quem é mais sensível, é mais nítido. A pessoa que tem uma sensibilidade, ela vai ser impactada com isso. Além disso, o que eu observei também,
pessoas com muitas boas intenções acabam sendo corrompidas pelo poder. Elas acabam criando ideias mentais de que elas precisam comandar pelo um bem maior sagrado. É pelos fiéis, é por Jesus, é por Nossa Senhora, é por Caboclo X, é por entidade Y. E sempre é uma forma de... é uma faca de dois gumes. Ela vai cortar, ela não vai ter uma progressão. Ela vai ficar estagnada. O que eu percebi? Eu até vi uma espécie de uma senoide, né, de um grupo de trabalho. No começo, poucas pessoas, não tem muito poder, não tem muita coisa, vai 10, 15 pessoas, não tem briga, aí é uma maravilha. Mas conforme vai crescendo, começa a vir um ou outro, começa a ter aqueles olhares entre eles, né, eu observei muito isso, né. E aí que começa a atrapalhar, começa o sagrado ficar de lado, começa as pessoas perderem o tempo delas, o que não é importante dentro de uma estrutura religiosa, de autoajuda. Não faz o menor sentido alguém estar ali pelo poder. Mas infelizmente, como há muitas pessoas com doenças espirituais, emocionais e etc., muitas pessoas são assim, e elas vão acabar querendo crescer na estrutura, porque é como se fosse as pessoas têm a falsa ideia de quanto mais alto a pessoa está numa religião, num grupo, etc., melhor ela é. Então, quer dizer, a pessoa tem aquele desejo dela se tornar esse dirigente, ou estar ao lado do dirigente. E isso daí é um veneno. A palavra, eu acho que mais prática estrutura piramidal, ela é venenosa. É impossível. Eu cheguei à conclusão definitiva, depois de mais de 10 anos tentando diversas estratégias diferentes, que é impossível. Primeiro que é impossível você controlar a mente de todos. Então, quando você está numa estrutura piramidal, ela tem a ideia de controle. Você não vai conseguir controlar, porque toda a mente ela é livre, ela faz, ela pensa, ela faz o que ela quer. Segundo ponto que eu falei, infelizmente as pessoas são perdidas nos emocionais delas e elas acabam caindo em corrupção, de fazer algo errado para conquistar o poder ou para derrubar o outro que ela acredita que está errado, e tantos argumentos que eu ouvi durante os anos. E por isso que a única saída é quebrar a estrutura piramidal. Não quebrar os grupos, as religiões, não. É as estruturas entenderem que para poder crescer o grupo como um todo, é necessário que todos estejam de igual para igual. Quem está neste planeta nasceu igual, não tem diferenciações. Todos somos iguais. E quando você parte desse princípio e coloca em prática este valor, e se tenha paciência com aqueles que são menos aptos que você, no seu ponto de vista, você começa a ver no tempo que, além disso, criar uma estrutura organizacional de trabalho que ela não vai... Esses jogos de intriga, porque como você não tem mais o poder, não tem aquilo que te alcançar, estão todos ali apenas pelo sagrado, não faz sentido a luta e a disputa, que é esse que é o ponto fundamental, de ao invés de usar uma estrutura piramidal, ir para uma estrutura circular. E quanto mais as pessoas focarem nos seus sagrados e menos em controle política, mais o sagrado vai se mostrar, mais o Espírito Santo vai se mostrar, mais a Nossa Senhora vai aparecer, mais Jesus vai estar na palavra e na boca de cada um, mais o sagrado, seja de nível religioso ou não, estará mais presente e menos lutas, guerras, intrigas, vaidades, disputas, que não faz o menor sentido ter dentro de uma estrutura organizacional religiosa. E é justamente por isso, esse é um dos principais motivos de que eu deixei para trás uma história de vida. Eu não tinha problema com ninguém. Eu era a pessoa que a maioria admirava. Eu poderia ter ficado quieto, convivido com os defeitos das pessoas o resto da vida. Mas o meu mestre da luz, o meu mestre da sombra me disse: você precisa entender que você precisa contar essa história para os demais. Você precisa mostrar para eles de que quanto mais controle se tem numa estrutura organizacional de autoajuda, religiosa, espiritual, etc.,
pior é para a estrutura. É como se fosse uma espécie de uma âncora. E o que eles me deixaram claro, não há necessidade, não há argumento. Você consegue organizar sim um grupo de pessoas e você consegue sim, principalmente religiões, são coisas pequenas. Não precisa, né? Claro que você tem grandes religiões, grandes centros, etc. Mas a grande maioria é pequeno. Então não faz sentido ter uma estrutura de chefia, de liderança, de dirigência. E quando se coloca em prática esse valor de colocar o sagrado como importante, e todos os participantes de igual para igual, usando a regra e os núcleos de trabalhos para poder organizar cada departamento, vamos dizer assim, né? Porque dependendo da sua estrutura religiosa vai crescer e vai precisar, por exemplo, um núcleo de eventos, as festas, as organizações, ou um núcleo de recepção, porque às vezes você tem tantas pessoas chegando no seu núcleo religioso, precisa ter um grupo de pessoas, e colocar todos de pé de igualdade, o sagrado vai se mostrar muito mais. Os vieses das disputas vão se desfazer. E o que é interessante, aquele grupo cresce de uma tal forma que faz toda aquela estrutura do sagrado ser muito mais útil a todos do que alguém mandando ou um grupo de pessoas mandando e a maioria obedecendo, segue a cartilha, porque senão vai não sei o que, senão não sei o que, não sei o que lá. E isto é uma das minhas maiores missões nesse momento, é trazer esse conceito. Mais para frente eu vou mostrar detalhes com mais profundidade, os núcleos, como organizar e etc e tal, porque eu tenho tudo estruturado, tá? Lá na frente também eu tenho o intuito de construir algo nessa estrutura, tá? E aí vai ficar muito mais fácil, mas neste momento fique como uma reflexão para aqueles que estão vendo as coisas não acontecerem, muitas brigas, muitos conflitos entre seus participantes nos seus grupos. Comecem a observar, olhem em volta que vocês vão chegar na mesma conclusão que eu cheguei. Que a estrutura de controle dentro de um núcleo religioso, uma religião, grupo de autoajuda, enfim, ou não, ele tem essa parte política que vai enviesar o sagrado e, consequentemente, vai ser uma âncora para o grupo, gerando consequências em todos. Por fim, uma vez uma vidente me contou que ela foi num trabalho que é muito famoso, que tem uma pessoa aí que ela tira uns objetos dentro do algodão. E ela me disse que ela viu essa pessoa e ela viu que a pessoa era uma pessoa até famosa, e ela teve a visão que viu que essa pessoa tinha um monte de correntes e um monte de figuras em volta delas negativas, como se fossem demônios prendendo elas. Naquele momento eu fiquei em choque, eu falei, será que é aquela pessoa do mal? E hoje, depois de tudo isso que eu contei para vocês, e depois também de tudo que aconteceu, eu cheguei à conclusão que não. Toda a estrutura que tem um ícone, um líder, alguém que manda, alguém que direciona, aquele ser se transforma um alvo do mal. E é justamente este valor irremediável que eu cheguei à conclusão que a única saída para que todos possam evoluir seus trabalhos, suas religiões, seus grupos de autoajuda, é entender que não tem ninguém melhor ali no grupo, que todos estão de igual para igual. Tem os mais inteligentes, sim, tem pessoas com mais culturas, tem também. Tem pessoas que têm uns dons diferentes dos outros, sim, tem. Mas a partir do momento que se coloca um acima do outro, deixa de ser sagrado e passa a ser uma estrutura de controle, que é um grande alvo para ser usado, tanto pelo mal, pela maldade, quanto também o que eu não falei aqui, mas que fique como reflexão para uma próxima palestra, quanto pessoas más intencionadas. Durante o tempo eu vi muito isso. Eu vi que a estrutura piramidal dentro de um grupo de autoajuda religioso tem pessoas que se interessam por isso, e elas vão atrás tentando controlar o grupo para poder trazer para si mesmo o poder
Mas essa própria pessoa, como eu usei o exemplo da pessoa do algodão, ela está colocando uma mira nela mesma. Então a única saída é não ter uma estrutura de poder, controle, onde uma pessoa ou um grupo comande. Porque inevitavelmente vai cair de uma forma ou de outra, vai atrapalhar. De uma forma ou de outra, podemos chegar nos exemplos máximos daqueles que fizeram crimes violentos. Mas, nos grupos comuns, todos esses que participam dos grupos que estão me ouvindo aqui sabem do que eu estou falando. Tem uma série de pessoas que estão dentro dos sagrados, das religiões, das instituições, não buscando Deus, mas buscando uma espécie de fuga dos seus próprios defeitos e não medem consequências para conquistar aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem. Então entendam que a estrutura nuclear, ou seja, um círculo ao invés de uma pirâmide, ela é uma grande proteção para todos que fazem parte daquele círculo. E quando a humanidade evoluir para isso, ela entender que não há necessidade de ninguém estar na frente para mandar nos outros, e aquele próprio que se destaca por uma série de coisas, e entender que se ele se sujeitar a essa situação, ele está colocando um alvo nas próprias costas, o grupo e estes que se destacam juntos vão crescer, e aí sim os sagrados vão cada vez ser maiores, e aí sim a palavra de Deus vai estar ecoando na mente de todos, de igual para igual, na mesma situação. E é isso, eu agradeço a todos. É um conceito bem vasto, complexo, desculpe o tempo demorado, e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, por favor deixa o like, compartilhe o canal, se inscreva no canal também. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui na parte de comentários. Então é isso daí. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.